o Amazonas jogando contra a equipe do Remo. E até a informação que eu fiquei sabendo ontem, meu amigo Carlos de Souza, que todos os 45 mil ingressos foram vendidos. Todos os 45 mil ingressos foram vendidos para esse jogo. Gui, será que vai relembrar aquela história que o Amazonas ganhou lá dentro? Meu não quero não! Não quero não! Faz aquele... Eu não quero! Aquele malzinho. 45 mil ingressos vendidos, hein? Tudo. Todos os Vai ingressos ser uma baita vendidos. de uma panela de pressão, né? Aí vai. Mas é assim que é bom, né? Porque você vai jogar com torcida, vai jogar com pressão. Você imagina, chega ali 15 minutos de jogo, nada de gol. 20 minutos, nada de gol. 30 minutos, nada. Passa o primeiro tempo, nada. Aí o vento começa a virar ao contrário, ventar ao contrário. Aí vem a hora do contra-ataque, né? Acertar um contra-ataque, achar um gol e um abraço, né? Essa é a tendência de um jogo como esse, porque a torcida paraense, a torcida do Remo principalmente, é uma torcida muito exigente. E isso faz com que a pressão sobre o seu próprio time aumente, fique grande demais. É como você jogar 45 mil pessoas hoje, se você pegar aí na primeira divisão, tem 4 ou 5 clubes colocando 45 mil pessoas no campo. É São Paulo, Flamengo, Corinthians, né? Palmeiras. Quem mais? Ninguém. Palmeiras também. 3 clubes. Palmeiras não coloca porque o estádio não cabe. Tem esse detalhe, é verdade, Entendeu? tem esse detalhe. Então tem esses detalhes, tem essa situação. Você imagina a pressão que vai ser pro próprio clube, pro próprio time do Clube do Remo, quando a bola começa a não entrar. Lá ele, Deus me livre, Deus é mais além de beijo. Ela também ajoelhou pra ele. Lá ele. Na última rodada, né, na chegada do treinador Guilherme Alves, já mostrou ali uma equipe até muito melhor comparada com os últimos jogos, comparado até com o jogo que ele tinha feito antes desse com o Atlético Goianiense, que foi com o Avaí. Já mostrou um jogo de superioridade maior, né, lá no estádio do Carlos Amit. Acabou empatando em 1-1, empatou, beleza, não ganhou. Mas o Amazonas já mostrou uma cara diferente, já mostrou ali uma outra equipe, né? Claro, com os mesmos jogadores, mas tem aquele treinador que consegue extrair algo de diferente em determinados jogadores. Isso é porque o Guilherme Alves chegou agora, né? A gente quer que ele dê uma sequência num grande trabalho. Mas ainda falando um pouquinho mais da Série B do Campeonato Brasileiro, né? O Amazonas que vem aí galgando, tá? E nesse momento não tá numa situação muito fácil. 19º colocado na classificação geral, 2 pontos conquistados até o momento. Eu tenho meu amigo João Felipe Alves, ele trazendo as informações da Onça Pintada diretamente de Belém do Pará, que vai enfrentar a equipe do Remo no sábado, 3 horas da tarde. Chega mais, João Felipe Alves, muito boa tarde pra você. Muito bem, o duelo contra o Remo, Amazonas e Remo, é um daqueles jogos que é pro torcedor ficar de olho. Um daqueles jogos para testar o elenco. O Atlético Goianiense foi um grande teste para o Guilherme na sua estreia, já com as suas modificações, mas o Remo também é um grande teste, até porque é um jogo fora de casa, jogo no Mangueirão, um jogo que possivelmente terá casa cheia. A gente sabe muito bem como o torcedor paraense é apaixonado por futebol e como empurra as suas equipes, sendo esse 12º elemento nos estádios, mas enfim, duelo muito difícil para o Amazonas, o time do Daniel Paulista muito encaixado, esse time do Remo, faz um bom início de campanha na Série B, é um daqueles times que surpreende nesse primeiro momento. O Daniel Paulista é um bom treinador jovem, boa passagem pelo CRB, alcançando inclusive semifinal de Copa do Nordeste, passou também pelo Sport, passou também pelo CSA, sempre com trabalhos muito interessantes. O Remo parece ser mais um desses trabalhos do Daniel Paulista, mais um desses trabalhos que chamam a atenção.
O Amazonas vai ter que ter muito cuidado com esse time do Remo, muita atenção, porque é um jogo daqueles, acima de qualquer coisa, enervante, porque trata-se aí de uma rivalidade estadual que ultrapassa as 4 linhas do campo, né? A gente está falando, enfim, de Amazonas versus Pará. Eu não gosto muito de criar rivalidade, de polemizar essa situação, mas a gente sabe que existe, tanto que as disputas, inclusive com o maior rival do Remo, o Paysandu, foram bem acaloradas nesses últimos anos, e a gente sabe que há provocações dos dois lados, então é um jogo importante. Seria legal se o Amazonas vencesse, né? Porque daria confiança moral, porque trata-se agora, apesar do Amazonas ainda estar buscando o seu tamanho para brigar, para se equiparar a Remo e Paysandu, e com todo respeito ao Amazonas, é claro, mas é um time muito jovem ainda, construindo a sua história, né? Já trata-se aí de um clássico, né? Um clássico regional, um clássico geográfico. Então, mas é um daqueles jogos difíceis. Eu fico bastante cauteloso em relação a esse jogo. Acho que o Amazonas pode, quem sabe, beliscar um pontinho fora, não seria um mau resultado, não. Acho que seria um resultado bastante interessante, até porque a gente está falando de uma equipe com algumas limitações técnicas, com o Guilherme tentando encontrar o tático ideal e iniciando um trabalho. Acho que um ponto fora de casa não seria um mau resultado, não. Seria, aliás, um belíssimo resultado para esse time do Amazonas. Obrigado, João, pela participação. Agora quem não ficaria nada feliz com um pontinho dentro de casa seria o Remo, né, Carla? A torcida do Remo, na verdade. É difícil, né, para o torcedor do Remo engolir um empate lá em Belém. Eles estão confiantes numa vitória, né? Eu assisti o último jogo, que foi 1-1, que eles empataram no finalzinho, não sei se foi contra o Criciúma, mas foi um jogo assim que eles estavam jogando fora de casa, né? Então o Clube do Remo é um time muito forte, muito qualificado. Manteve Criciúma uma mesmo. base do Campeonato Paraense. Foi Criciúma mesmo, né? Foi 1-1, né? Isso. No finalzinho. Então é um time muito, muito qualificado, mas é aquele detalhe, né? O futebol, meu amigo, o Juarez Soares já dizia, futebol é jogado, lambari é pescado. Lambari, para quem não conhece, é um peixezinho que dá no máximo assim de uns 10, 15 centímetros, que é muito consumido lá no interior de São Paulo, fritinho, acompanhado Beleza. de uma gélida. Exatamente, né? Vai ser um grande jogo aí para a equipe do Amazonas se reencontrar em campo, se reencontrar principalmente numa partida fora de